Shalom, shalom, boa tarde. É a Tarde com a Torá, nesse dia especial, primeiro dia da semana. Nós estamos no dia 9 de Adar do ano 5785, a contar da criação, e também é o dia 9 de março do ano de 2025, do calendário civil da era comum. É o primeiro dia para o Shabat e também nós estamos aí para trazer hoje, uma visão um pouco melhor, de Purim, a festividade de Purim, Hag Purim, Hag Purim Sameach, festa de Purim, feliz, ou seja, uma festa feliz de Purim. Vamos trazer alguns aspectos aqui dentro dessa questão de festividade de Purim, algumas curiosidades, mas mantendo o foco nas mitzvot, nos preceitos principais da festividade de Purim. Então, a primeira coisa que nós queremos enfatizar aqui, que a festividade de Purim, ela vai acontecer no pôr do sol da próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, dia 13 de Adar e 13 de março, que é o quinto dia da semana, ao pôr do sol, nós estaremos iniciando então a festividade de Pesach, a festividade de Purim. Então, na quinta-feira, ao pôr do sol, até sexta-feira, ao pôr do sol, do dia 13 para o dia 14 de março, e também 13 de Adar, nós estaremos então na festa de Purim, ok? Então, por que isso? Porque é exatamente no pôr do sol da quinta-feira, dia 13, ao pôr do sol, nós vamos entrar no 14º dia de Adar, que é o 14º dia de Adar, que é a festa de Purim. Então, por isso, quinta-feira é a festividade de Purim. Algumas curiosidades, sobre a questão, se você sabia. Você sabia que Ramã foi enforcado no terceiro dia de Pesach? Purim é o aniversário da celebração da vitória dos judeus após sua guerra contra seus inimigos. Esta guerra ela durou em torno de 11 meses. Então por aí você veja bem que 11 meses não foram alguns dias. Você sabia que o nome hebraico de Esther era Hadassah e que Esther é um nome persa? Você sabia que Mordecai foi o primeiro homem na história a ser chamado de judeu? E, além disso, os judeus, até então, os judeus eram chamados de hebreus ou israelitas. Você sabia que Ahasverosh, ou Assuero, ficou 4 anos procurando uma rainha, e durante esse tempo ele considerou mais de 1.400 concorrentes, 1.400 concorrentes, antes de escolher Esther? Você sabia que a rainha Vashti, que foi a primeira rainha de Ahasverosh, ela era bisneta de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, que destruiu o primeiro templo? Que foi Ramã quem aconselhou Ahasverosh a matar Vashti? Você sabia que há uma opinião no Talmud dizendo que Esther não era bela e tinha um tom de pele esverdeada? Então, o Talmud ele traz essa questão, que a rainha Esther ela não era bela fisicamente, e ela tinha uma coloração esverdeada na sua pele. Então, o rei Ahasverosh a escolheu exatamente por causa do seu semblante de fé monoteísta, a crença no único Deus. A luz de Hashem resplandecia no seu rosto. Você sabia que Ramã certa vez foi escravo de Mordecai? Também tem essa história. Você sabia que Mordecai, que se recusou a inclinar-se perante Ramã,
era descendente de Beniamim, o único dos filhos de Iacov, que não se curvou perante o ancestral de Ramã, que era Esav? Você sabia que o decreto de Ramã jamais foi revogado? Ahasverosh simplesmente emitiu um segundo decreto, dando aos judeus o direito de se defenderem por si mesmos, né? Então, ou seja, o decreto de Ramã não foi revogado, e também o novo decreto que dá o direito à legítima defesa, né, do povo judeu também não foi revogado. Então, em qualquer tempo e em qualquer situação, o povo judeu ele tem o direito de se defender. Você sabia que Mordecai era um homem bastante velho durante a história de Purim? Ele era membro do Sanhedrin, a mais alta corte da lei da Torá em Jerusalém, 79 anos antes do milagre de Purim, né? Você sabia que todo judeu no mundo vivia no reino de Ahasverosh, de modo que foram todos incluídos nos decretos de Ramã? Ou seja, os judeus existentes na época, eles estavam presentes nas 127 províncias do rei Ahasverosh. Por isso que Ramã, ele ao bolar o seu plano para a morte, né, do povo judeu, ele estava exatamente com a intenção de aniquilar da face da terra todo o povo judeu. Porque na época, todos os judeus estavam residindo, né, nas 127 províncias do rei Ahasverosh. E o decreto, né, que Ramã induziu o rei Ahasverosh a fazer, né, era para eliminar da face da terra todo o povo judeu. Ok? Você sabia que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez em todo o livro de Esther, né? Então, no livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado, ok? Por isso, fala, né, que a face de Deus estava oculta no livro de Esther, né? Nós vamos passar aqui para os amados, né? Passo simples, bem resumido e bem objetivo sobre Purim, para que você possa, de fato, ter uma visão aí como comemorar Purim, ok? Lembrando que a nossa sinagoga Beneinor Regional Bauru, né, na quinta-feira à noite, a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo, né, a nossa reunião de Purim, ok? Primeira coisa que nós temos aqui e que nós vimos essa semana com referência a Purim foi a questão do lembrete de Deus, né, que deu ao povo judeu. Lembra-te de Amaleque, lembra o que ele te fez. E Ramã, né, ele vem da descendência de Amaleque. Por isso ele nutria um ódio gratuito contra o povo judeu. Então não esqueça, não podemos consertar um assassino que matou muitas e muitas vezes, simplesmente perdoando-o. Ter compaixão dele significa ser cruel com a humanidade. Então o assassino contumaz, ele não tem como ser corrigido. Não tem. Porque a índole dele é essa, né? O seu caráter é destrutivo, o seu caráter é de um assassino. Em sua marcha pacífica do Egito ao Monte Sinai, na libertação do povo judeu, os filhos de Israel, certo dia, foram atacados de repente por uma tribo feroz, guerreira, exatamente os amalequitas. Foi um ataque covarde sobre uma nação que tinha acabado de recuperar a sua própria liberdade, após séculos de escravidão e sofrimento. Com esse ataque não provocado e traiçoeiro, os amalequitas mostraram que não tinham sentimentos humanos, nem um pingo de consideração. Na batalha que se seguiu
Amaleque foi derrotado, mas não destruído. Deus ordenou Israel a lembrar daquele covarde ataque de Amaleque e, na hora e local exatos, varrer Amaleque da face da terra. Pois não pode haver paz no mundo enquanto se permite, que os amalequitas existam. Amaleque atacou os filhos de Israel em Refidim, logo depois que eles tinham murmurado e duvidado de Deus, dizendo: o Eterno está ou não entre nós? Esse ataque nos ensinou uma lição que, infelizmente, se repetiu muitas vezes na história judaica. Sempre que começaram a duvidar de Deus e abandonar os seus mandamentos, surge Amaleque. Somos condenados por Deus a lembrar o mal que os amalequitas nos fizeram, a apagar sua lembrança da face da terra. Em Purim, durante o serviço matinal, lemos a porção da Torá na qual a história do ataque de Amaleque é relatado. Shemot, Êxodo, capítulo 17. No Shabat anterior a Purim, que é esse Shabat que nós estamos vivenciando, lemos uma porção adicional e especial da Torá, Devarim, capítulo 25, que se inicia dizendo, no verso 17, lembra-te daquilo que Amaleque te fez. E esse Shabat, ele é chamado de Shabat Zahor, que significa lembrança. Por que devemos nos lembrar daquilo que Amaleque nos fez? Por que este caso não devemos perdoar e esquecer? A vingança não é proibida pela Torá? Estamos proibidos de alimentar ressentimentos contra o nosso próximo. Somos proibidos não apenas de magoar, insultar ou envergonhar alguém, como também de odiar qualquer pessoa em nosso coração, mesmo sem demonstrar isso externamente. Por que então somos ordenados a lembrar daquilo que Amaleque nos fez? E como se não, confiando em nossa natureza bondosa e inclinada ao perdão, a Torá repete novamente a ordem: não esqueça. Na verdade, não há nação mais misericordiosa e clemente no mundo que o povo judeu. Apesar do fato, ou talvez por causa dele, de que fomos perseguidos e torturados durante muitos séculos, e até o dia de hoje, infelizmente, temos mais inimigos que amigos. O sentimento de vingança, ela é uma paixão humana, é um sentimento humano, que está profundamente enraizada na nossa natureza e é difícil de superar. Porém, a Torá nos ordena dominar essa paixão. Shemot, Êxodo, capítulo 23, versos 4 e 5. Os nossos sábios do Talmud nos ensinam que, se encontrarmos duas pessoas sofrendo, uma delas é o nosso inimigo e a outra é o nosso amigo, a Torá nos orienta que primeiro devemos ajudar o inimigo e depois o amigo. Exatamente porque poderíamos estar inclinados a fazer o inverso, ajudar primeiro o amigo e depois, talvez, ajudar o inimigo. Mas a Torá diz que é para fazer ao contrário. É assim que fomos treinados para ser os filhos misericordiosos do misericordioso. Porém, no caso de Amaleque, somos ordenados a lembrar o que ele nos fez e apagar a lembrança de Amaleque da face da terra. O motivo para isso é que Amaleque, ele é a encarnação do mal. Jamais devemos abrir concessões para o mal. Jamais devemos perdoar um assassino. Se o fizermos, o mundo não será um local apropriado para se viver. Isso nada tem a ver com vingança. É a lei elementar da sociedade humana. A misericórdia mal empregada é pior que a crueldade. Há algum tempo atrás, teve uma reportagem aí para mexer com os sentimentos das pessoas. Um assassino, ele matou um jovem. E quando matou o jovem, a família foi comunicada do fato. E nessa reportagem mostra a mãe
do menino, do adolescente, né, que foi morto, ela acariciando o rosto do assassino e perdoando. Isso é uma aberração. Não existe esse negócio de bater na tua face e dar a outra face. A Torá ela é bem explícita. Quando ela fala olho por olho e dente por dente, nós precisamos entender que é medida sob medida. Então, no caso do olho por olho, dente por dente, dentro do contexto, ali está fazendo, Levítico principalmente, está trazendo, se alguém te ferir o teu olho direito ou o teu olho esquerdo, certo? Dependendo do olho, você deve ser ressarcido, olho por olho. Ou seja, se o teu olho direito for ferido, ele tem um valor. Se o olho esquerdo for ferido, ele tem um outro valor. Isso você vê na apólice de seguro de vida. A tua mão direita, você é destro. Então, a tua mão direita é a tua mão forte. Se alguém te ferir a tua mão direita, então quem te feriu, ele precisa ressarcir realmente o dano que te causou. Então é isso que significa olho por olho e dente por dente. Mas quando entra na questão do assassino, a própria Torá fala da pena capital. A pena capital. O único porém que tem nessa história é o famoso homicídio culposo. Aquele que a pessoa não teve a intenção de matar alguém, de assassinar alguém. Mas por circunstâncias alheias à sua vontade, acabou acontecendo um fato e aquela pessoa ela acabou matando alguém. Então por isso que é qualificado como homicídio culposo. Isso vai ter uma análise, vai ter um processo, né, para ver o que aconteceu, etc. Então vai passar por um júri, ok? E aí a pessoa vai ser considerada ou inocente ou culpada. Sendo considerada inocente, ela então vai responder apenas pelo crime culposo, né? E dentro dessa questão, ela vai ressarcir o dano que causou àquela família. Agora, o assassino que o faz de forma contumaz, certo? O negócio dele é assassinar, é tirar a vida alheia. Então aí é a pena capital, ok? Nesse sentido, mostra exatamente que a misericórdia mal empregada é pior que a crueldade. Então, quando a misericórdia ela é mal empregada, ela é pior do que o assassino. Entendeu? Ela é pior do que o assassino. Se qualquer um pode perdoar prontamente um assassino, não é porque ele é bom e misericordioso, mas exatamente o oposto, porque não valoriza a vida humana. Então aquele que perdoa um assassino, ele não está valorizando a vida humana. Porque o mandamento de Hashem, o mandamento do Eterno é bem claro, está lá de forma popular, não matarás. Mas a palavra original e a tradução correta seria, não assassinarás. Porque não assassinarás, porque o assassinato é algo voluntário, é premeditado, entendeu? É que nem aquele famoso bandidinho que sai por aí, né, para roubar celular, para tomar uma cervejinha no fim de semana, como diz o outro lá, que não tem nenhum sentimento de valor com a vida humana, né? Ele sai já da sua casa, ele já sai com a finalidade de roubar celular e matar. Por isso que você vê em muitos roubos de celulares são seguidos de morte, certo? Por quê? Porque a pessoa ela está determinada a matar por causa de um celular, né? Mas entre aspas, a misericórdia da sociedade e também da justiça, né, faz com que se multipliquem os assassinos. Então, a misericórdia mal empregada, ela está realmente dentro do campo, que aqueles que
dessa forma perdoam o assassino, é porque eles não dão nenhum valor à vida humana. Então, tanto aqueles que matam como o assassino, como aqueles que perdoam, entre aspas, por causa de várias legislações, etc e tal, o coitadinho é vítima da sociedade. Estes também responderão pelo Tribunal Celestial por ser conivente com os assassinos. Amaleque é a encarnação do mal. Os assassinos são filhos de Ramã, de Amaleque. A pena é capital, ok? Então, essa é a questão. Esse é o tipo de pessoa que não ergue uma palavra em defesa da vítima inocente. É o que você está vendo aí. A vítima inocente, ninguém valoriza. Quem deveria valorizar não valoriza. Por causa de que, coitadinho, é uma vítima da sociedade, né? O que tem de mais? Roubar um celular para tomar uma cervejinha no fim da semana, matar um jovem, um adolescente, um pai de família, uma mãe de família, etc e tal. Então o inocente, ele não é valorizado como é valorizado o assassino. Então uma sociedade dessa, ela tende a se deteriorar. Essa que é a realidade, né? Então, por isso, é o tipo de pessoa que não ergue uma palavra em defesa da vítima inocente, mas clama por misericórdia para, entre aspas, o pobre assassino, que é mal orientado, que é vítima da sociedade. Então lembra-te de Amaleque, é isso que está dizendo. Não podemos consertar um assassino que matou muitas e muitas vezes, simplesmente perdoando-o. Ter compaixão dele significa ser cruel com a própria humanidade. É por isso que somos ordenados a lembrar aquilo que Amaleque nos fez. Amaleque deve ser destruído, porque o mal deve ser apagado. Então é necessário que hajam leis justas para que, de fato, né, o povo de bem, o povo inocente, não fique à mercê realmente do mal, ok? E dentro desse aspecto aí também, né, lembrar de Amaleque para que seja totalmente destruído, né, sua memória seja apagada, através de atos justos e de uma boa justiça. Isso começa a ser feito, e 100% será feito com a revelação do justo Mashiach, porque aí chega o ápice da data da validade do mal, onde será com o justo Mashiach eliminado totalmente da face da terra todo o mal, juntamente com os seus mercenários. Em Purim nós temos alguns preceitos, e eles são 4 preceitos essenciais para se cumprir Purim. Primeiro deles é ler Megillat Esther, ou seja, o rolo de Esther ou o livro de Esther. Segundo, celebrar um banquete festivo e regozijar-se, né? É um banquete, um jantar, é uma reunião festiva, etc. e tal, para poder festivar e regozijar-se. Terceiro, enviar porções comestíveis de presentes, né? Que é Mishiloach Monot, que essas porções comestíveis de presente para ser enviado aos amigos, né? A pelo menos 2 amigos, né? Então 2 pessoas amigas você escolhe e você manda presentes comestíveis. O que significa isso? São presentes para o pronto consumo. Você pode mandar esses presentes comestíveis, pode mandar presentes de roupas e companhia limitada, etc. e tal, né? Mas não pode faltar o presente comestível para 2 amigos, né? Para 2 amigos. É o Mishiloach Manot, né? Chamado no hebraico. E a quarta mitzvah, né? O quarto preceito é dar presentes aos pobres, né? Que fala no hebraico Matanot Laevionim, né?
Então, você escolhe também duas pessoas, né, pobres, né, que você sabe que são pobres e precisa de ajuda. Esses presentes também, né, sempre tendo coisas comestíveis também, né, para o pronto consumo, né? Não é aquela questão, por exemplo, você sabe que o fulano de tal está precisando de uma camisa. E aí você compra uma peça de roupa, né, o corte de tecido, e leva para a pessoa. Ó, tá aqui um corte de tecido para você mandar fazer uma camisa. Aí é sacanagem. Se a pessoa é pobre e ela está precisando de uma camisa, você precisa entregar para ela uma camisa pronta. Entendeu? A pessoa ela está passando por necessidades, questão de alimentos, né? Então você envia para ela presentes de pronto para o consumo, já alimentos devidamente cozidos, fritados, etc, 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 né? Você já manda pronto. Então essas são as 4 mitzvot, os 4 preceitos para se cumprir em Purim, ok? Em Purim. Os 2 preceitos aqui, né, porções comestíveis de presentes para os amigos e também presentes para os pobres, no caso vamos direto para o calendário. Você vai praticar isso, né, exatamente no dia 14 de Adar, que também é 14 de março, que é sexta-feira. Ou seja, Purim começa ao pôr do sol da quinta-feira e vai até o pôr do sol da sexta-feira, certo? Então essas 2 atividades de dar presentes aos amigos, aos 2 amigos no mínimo, e a 2 pobres, né, você faz durante o dia da sexta-feira, dentro da festividade de Purim, ok? As outras 2, né, ler Megilat Esther, o rolo de Esther, ou o livro de Esther, você vai cumprir em 2 fases, certo? Precisa ser feita a leitura, precisa-se ouvir ou fazer a leitura 2 vezes durante Purim. A primeira leitura, ou o ouvir da leitura, é exatamente na própria quinta-feira à noite, na entrada de Purim. E a segunda é exatamente na manhã da sexta-feira, né, durante o serviço de Shacharit, né, faz o serviço de Shacharit, as preces da manhã, e na sequência faz a segunda leitura do livro de Esther, ok? Pela graça bendita de Hashem, na sexta-feira de manhã, né, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo por esse canal a segunda leitura de Esther, porque a primeira leitura nós vamos fazer na quinta-feira à noite, né, com a transmissão direto lá da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, né, mostrando ali a leitura de Megilat Esther, né, e toda os barulhos que vamos emitir ali, que já vamos falar daqui a pouco, né, o assoviar, né, o vaiar Raman, quando o nome dele é citado, né, bater os pés no chão, né, quando o nome de Raman é citado, e quando o nome de Esther ou Hadassah e Mordecai são citados, então se bate palma, né, então faz um momento, né, no sentido de louvar, né, Raman, aliás, louvar Mordecai e Esther, ok? Então esses são os 4 preceitos aí que nós temos com referência a cumprir no dia de Purim, ok? Quanto ao livro de Esther, né, o que nós podemos frisar aqui, o Megilat Esther é uma das 5 Megilot, né, que são incluídas no cânon bíblico. Esses livros são relativamente curtos e fazem parte de Ketuvim, a parte dos escritos posteriores, né, à Torá ou Pentateuco e os profetas. Eles são o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, o livro de Ruth,
o livro de Eihá, que é Lamentações, conhecido como Lamentações de Jeremias. Temos o outro livro que é Kohelet, que é Eclesiastes, e o livro de Esther, né? Então esses são os livros que nós temos aí dentro do Tanar. Dessas, a Megilá Esther é a única a ser lida a partir de um pergaminho manuscrito. Então, nas sinagogas judaicas, né, se tira o rolo, né, do livro de Esther para que seja feita a leitura ali na sinagoga judaica, ok? O livro de Esther está escrito em hebraico, no entanto, uma vez que foi escrito por judeus que haviam sido exilados na Pérsia e tiveram que tratar com os processos judaicos da corte persa, é natural que fossem usados termos daquele vernáculo. Algumas dessas palavras são difíceis de pronunciar, como Arashedarpanim, né, que significa sátrapas, né, ou governadores, né, e Dat, que significa lei e está relacionado com a palavra dados. O livro de Esther está dividido em 10 capítulos, então um breve resumo dos 10 capítulos. O capítulo 1, o rei Ahasverosh, ou Assuero, da Pérsia, realiza 2 festas gigantes e ele tem sua esposa Vashti executada. Capítulo 2, a busca de uma nova rainha resulta em Esther, prima do sábio da Torá Mordecai, sendo levada ao palácio, mas não compartilhando sua identidade judaica. Juntos, eles salvam o rei de 2 conselheiros do palácio. Capítulo 3, Haman, o perverso conselheiro, convence o rei a executar todos os judeus em um único dia, o dia 13 de Adar. Capítulo 4, Mordecai previne Esther para interceder diante do rei. Capítulo 5, Esther convida o rei e Haman para uma festa privada, na qual ela convida ambos para uma segunda festa. Haman decide erguer uma forca para pendurar Mordecai, que se recusa a curvar-se perante ele. Capítulo 6, o rei não consegue dormir e naquela noite é lembrado que ele nunca recompensou Mordecai por ter salvado a sua vida. Ele pede para Haman para vestir com as vestes do rei a Mordecai, montá-lo num cavalo real e conduzi-lo pelas ruas da cidade. Capítulo 7, no segundo banquete festivo, Esther fala ao rei que Haman deseja exterminar o seu povo. Enfurecido, o rei manda enforcar Haman na forca que ele havia preparado para Mordecai. Capítulo 7, no capítulo 8, ordens são emitidas em nome do rei, autorizando os judeus a se defenderem e a matar aqueles que desejavam exterminá-los. Capítulo 9, os judeus se defendem em Adar, dia 13, e descansam em Adar 14. Na capital de Xuxã é necessário um dia extra, e o resto está atrasado para Adar 15. Esther tem os eventos registrados e os pergaminhos são enviados para judeus por toda parte. No ponto da história que descreve como os 10 filhos de Ramã foram mortos e enforcados também. As palavras na Megilá são escritas em uma coluna usando um formato visto em apenas alguns lugares na Escritura. E o capítulo 10, os acontecimentos são incluídos nos registros da Pérsia e Mordecai torna-se o vice-rei muito popular, ok? Então, esses são a questão do livro de Esther. O que é Purim? A festa de Purim é celebrada todo ano no dia 14 de Adar. Por isso, 14 de Adar, repetindo, entra ao pôr do sol da quinta-feira do dia 13 de março. Ao pôr do sol é o dia 14 de Adar, que vai até o pôr do sol da sexta-feira. Então é esse o dia de Purim. O Império Persa no 4º século antes da Era Comum
abrangia mais de 127 províncias ou países. E todos os judeus eram seus súditos. Todos os judeus que existiam na época habitavam nas 127 províncias do rei Assuero ou Ahasverosh. Quando o rei Ahasverosh mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, por recusar-se a cumprir suas ordens, ele organizou um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha. Uma moça judia, Esther, foi a escolhida e tornou-se a nova rainha, embora ela se recusasse a divulgar qual era a sua nacionalidade. Nesse interim, o antissemita Haman foi nomeado primeiro-ministro do império. Mordecai, o líder dos judeus e primo de Esther, desafiou as ordens do rei e se recusou a inclinar-se perante Haman. Haman ficou ofendido e convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus em 13 de Adar, data escolhida por um sorteio. Então a data foi escolhida por um sorteio, por isso Purim, né? Pur, singular, sorte, Purim, plural, sortes, certo? Data escolhida por um sorteio feito por Haman. Mordecai reuniu todos os judeus, convencendo-os a se arrepender, jejuar e rezar a Deus. Enquanto isso, Esther pediu ao rei e Haman que fossem com ela em um banquete. Esther revelou ao rei sua identidade judaica, Haman foi enforcado, Mordecai foi nomeado primeiro-ministro no lugar dele e foi emitido um novo decreto, concedendo aos judeus o direito de se defenderem contra os seus inimigos. Em 13 de Adar, os judeus se mobilizaram e mataram muitos dos seus inimigos. E em 14 de Adar, eles descansaram e celebraram. Por isso, 14 de Adar é o dia da festividade. O passo a passo de Purim. 14 de Adar é o dia mais divertido que se tem dentro do calendário judaico. Há mais de 2.400 anos, Haman, o primeiro-ministro da Pérsia, persuadiu o rei Ahasverosh a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus. Mordecai, o líder dos judeus, reuniu o povo para que se unissem em prece e em arrependimento. Ou seja, o momento foi evocado para união e unidade. Enquanto isso, sua prima Esther, que devido a uma milagrosa cadeia de eventos, ela tornou-se rainha de Ahasverosh, e ela persuadiu o rei a poupar o povo judeu. Então Ahasverosh cedeu ao pedido, Haman foi enviado, ao enforcamento, Mordecai se tornou primeiro-ministro, os judeus se foram bem-sucedidos, na sua defesa contra os seus inimigos, e celebramos a vitória da vida. Embora costumamos nos vestir com roupas de festas, Purim não apresenta restrições ao trabalho dos feriados, não é um feriado, mas é bom que aqueles que possam ficar sem trabalhar, seria bom para se dedicar apenas à festividade. Escute só, aqui novamente lembrando a escutar a leitura do livro de Esther 2 vezes, Então, quando o nome de Amã é mencionado, as crianças giram os reco-recos para fazer barulho, como se estivesse apagando, o nome de Ramã, e os adultos batem os pés para erradicar seu nome perverso, Então, bate os pés no chão, para erradicar o nome perverso, Digam aos seus filhos que Purim é a única ocasião em que fazer barulho é uma mitzvah, Nos demais dias, as crianças precisam ser preparadas, pelos pais, pela mamãe, na reunião, manterem-se em silêncio. Demonstre carinho, Matanot laevionim, ou seja, pelo menos 2 pessoas necessitadas, 2 pessoas pobres, durante as horas do dia de Purim, enviar para elas, doações para que a pessoa possa se alimentar adequadamente, ok? Depois a outra mitzvah, doando, Mishloach Manot,
a importância da amizade, né, e da comunidade, enviando presentes de comida aos amigos para pronto consumo, ok? Envia um pacote contendo pelo menos 2 itens de alimentos prontos para o consumo, bebida, né, doces, frutas e bebidas em geral, e pelo menos um conhecido durante as horas do dia de Purim, né? O homem envia para homens e mulheres enviam para mulheres, né? Então o presente aí, homens para homens e mulheres para mulheres, ok? É preferível que os presentes sejam entregues por um terceiro, né? As crianças são mensageiras entusiásticas, né, para fazer esse tipo de questão também, né? Mas não tendo criança, vai você mesmo e faz o presente. O banquete, né, que é de fato uma reunião, né, de família, a reunião da comunidade, as famílias na comunidade, por exemplo, né? Aqueles que não têm uma comunidade podem reunir a família, aqueles que se reúnem, né, diante do virtual, juntamente conosco na transmissão, na quinta-feira a partir das 20 horas, você pode ali, se tem algum parente ou não próximo para você chamar, se tem algum amigo ali próximo que possa chamar, estar junto com você e participar mesmo de forma virtual, né, desse banquete, desse momento de confraternização. Não tem ninguém? Fica você e mais virtual aí, somando conosco, né? Faz aí alguns petiscos, por assim dizer, e junto vamos comemorar Purim, né? Então é um dia festivo. Seja agradecido, né? Milagres, redenção, atos poderosos, atos de salvação e maravilhas que ele fez para os nossos ancestrais nesse dia há muitos anos, né? Então, ser agradecido desde o momento que inicia Purim, seja agradecido, porque de alguma forma, né, ele agiu na própria natureza para te livrar de muitos perigos aí, né? No serviço da manhã, ou seja, sexta-feira de manhã, que ainda está dentro de Purim, né, há uma leitura especial da Torá, que é Shemot, Êxodo capítulo 17, verso 8 a 16, onde descreve a batalha que Yehoshua, Josué, empreendeu contra Amaleque, a nação ancestral de Ramã, quase 1000 anos antes de se desenrolar, né, os eventos de Purim, ok? Então Yehoshua, ele guerreou contra Amaleque. Também nesse dia de Purim é permitido usar máscaras ou fantasias, obviamente dentro de um decoro, né, dentro de um recato, sem sombra de dúvidas, ok? Então, nesse dia de Purim é permitido usar máscaras e fantasias. Por isso que as nações, né, os seus governantes, de forma perversa, colocaram a data do carnaval próximo à festividade de Purim, para confundir as pessoas, para que as pessoas venham dizer assim: ah lá, tá vendo? O povo judeu, os Beneinô, também fazem carnaval. Mas só que a festividade de Purim não tem absolutamente nada a ver com carnaval, porque o carnaval não tem nada a ver com Purim. A festividade de Purim é celebrar a vida, não a carnalidade, a perversidade e também as coisas desenfreadas, né? De forma, né, perder a ética moral, né, os bons costumes de forma desenfreada e sai por aí fazendo a festa da carne. Então Purim não tem nada a ver com carnaval. É a celebração da vida. É a celebração da salvação que Deus opera na vida daqueles que confiam nele, ok? Então por isso, né, é permitido usar máscaras e fantasias, né, dentro de um decoro, dentro de uma normalidade espiritual também, né? Então, alguns exemplos de fantasias que os nossos mestres dão para nós, né? A mulher pode se vestir, por exemplo, como rainha Esther, né? Outros podem se vestir à semelhança de Mordecai, né? Tem também aquelas questões, né? Principalmente se vê muito assim ali no mundo americano, né? O barril de uma lata de refrigerante,
né? Então as pessoas se fantasiam com um barril de lata de refrigerante, né? Outros se fantasiam como um palhaço, outros se fantasiam como um hippie, né? Outros se fantasiam como um médico, um dentista, né? Outros se fantasiam como um girassol, né? Então as fantasias de Purim são de diversas espécies, né? Ou diversos tipos, né? Tem também aqueles que fazem fantasias com papelão, né? Faz lá uma fantasia com papelão e vai dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, participar dessas questões aí de Purim, ok? Então, na próxima terça-feira, que nós temos a tarde com a Torá, nós vamos falar um pouco mais sobre mensagens de Purim, né? Então o que nós queríamos trazer apenas no dia de hoje é mais a questão de como comemorar Purim, né? Então, resumidamente, nós temos aí as 4 mitzvot, né, os 4 preceitos, que são bases para a festividade de Purim, que é 2 vezes ouvir a leitura do livro de Esther. A segunda questão é celebrar um banquete, é regozijar-se. Então é uma mesa farta, para poder ali ter um momento da confraternização, depois da leitura do livro de Esther, ok? Então vai se regozijar. Então onde que tem ali vários quitutes, né? Uma mesa farta de alimentos, né? Pode ter ali na mesa o vinho, o suco, cerveja, né? Ou algo semelhante. Não tem problema nenhum, ok? A terceira questão, ou terceiro preceito, é exatamente o presente para os amigos, né? No mínimo os 2 amigos, que é executado durante o dia, ou seja, durante a sexta-feira, né? Que ainda é Purim durante o dia, para poder cumprir essa mitzvah de dar presente no mínimo 2 amigos. E também, né, dar presente aos pobres, no mínimo um pobre ou uma pessoa necessitada, você precisa dar esse presente, né? Alimentos prontos para serem ingeridos, né? E também pode dar outros presentes aí, né? Para a família necessitada, bolachas, né? Bolo, biscoito, né? Bolacha e biscoito, a mesma coisa, né? Dar lá também um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? Não pode esquecer da mistura, tem que mandar mistura também, né? Manda lá 1 quilo de carne, né? É um presentaço nos dias de hoje, né? Mandar lá um pó de café é outro presentaço nos dias de hoje, não é verdade? Então, aí você vê as suas condições e você envia. Então, esses são os 4 preceitos, ok? Esse é o fundamento, é o fundamental, né? Para cumprirmos a mitzvah de Purim, ok? E as demais mensagens que já foram relatadas aqui, né? Sempre um aprendizado para que nós nos tornemos melhores do que o dia de ontem. E a mensagem também que nós podemos focar na questão de Purim. Quando Mordecai ele chama o povo judeu à unidade e ao arrependimento, certo? Então, a Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, é fundamental. A união e a unidade, ela é primordial. Sem união, sem unidade, nós não vamos chegar a lugar algum. Por isso, dentro do aspecto Benei Noach, é importante manter a unidade. Deixemos o nosso ego, né, o nosso egoísmo, né, o nosso orgulho de lado, para que nós possamos ter união e unidade. Com união e unidade, nós nos tornamos mais fortes, e ombro a ombro com o povo judeu, nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, a moradia de Deus. E isso vai se tornar mais rápido para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, né, trazendo realmente o ponto final para todo o mal, estabelecendo shalom, união e unidade nos 4 cantos da terra.
Então fica aqui essas mensagens, e na próxima terça-feira e na próxima quinta-feira nós estaremos trazendo outras mensagens referentes ao aprendizado de Purim. Ok? Shalom, shalom, até mais.